E também comigo a Bianca Porto, ela que é empreendedora social. Seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada, Vinícius. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bianca faz parte de um projeto e aí eu faço um pedido, né? Você tem roupas, brinquedos para doar, mas às vezes não sabe em qual instituição encaminhar, não tem tempo de pesquisar a idoneidade ou de levar essa doação. Apesar da disponibilidade de oferta de informações na internet, a rotina acelerada da sociedade é um dos principais obstáculos para a solidariedade acontecer. E hoje aqui no Sagres em Tom Maior, vamos falar sobre o projeto Logística do Bem, que visa dar mais transparência e facilitar a arrecadação de doações para instituições sociais em Goiânia e na região metropolitana da capital. Então, Bianca, eu queria começar contigo explicando um pouco dessa ideia, como é que surgiu a Logística do Bem, como é que ela funciona, para quem está desconfiado, entender que essa pode ser uma ótima solução. Ótimo, Vinícius. A Logística do Bem já surgiu no bem também. A gente surgiu da união de vários amigos, várias pessoas que estavam interessadas em trazer realmente alguma solução para quem tem alguma coisa parada em casa ou para quem quer comprar alguma coisa também para fazer alguma doação, saber para onde destinar esses recursos. Então foi um grupo de diferentes pessoas que se uniram, a gente teve a felicidade de ser colocado junto, várias pessoas eu conheci durante o desenvolvimento do projeto e a gente teve a felicidade também de ter vários padrinhos que se juntaram, várias empresas parceiras que vieram para fazer acontecer. Então a Tropical se juntou com a gente, super parceira para fazer acontecer, a Imobshare, Supera, a Atento e a Grifa também, que é a minha plataforma, que é onde a gente hospeda o Logística do Bem hoje. E a gente começou realmente essa campanha. O Logística do Bem, a ideia é realmente que seja uma plataforma em que qualquer pessoa consiga acessar e entender quem está precisando de uma doação, para onde ela consegue destinar. Então a gente já tem hoje 7 organizações cadastradas na plataforma e o doador consegue entrar lá no site grifa.me/logística do bem e aí ele consegue ver qual organização precisa de cada material e conseguir fazer essa destinação. Mas o que a gente viu também, Vinícius, é que muitas vezes a pessoa não tem nem esse tempo de conseguir ir lá e levar até a organização, ver quem precisa para conseguir fazer essa destinação. Então, nesse primeiro momento, a gente criou também uma campanha. Então, a gente tem 3 pontos de coleta na cidade, no Estação da Moda, no Plaza Doro e no Aldeia do Vale, em que a pessoa consegue pegar a doação dela e levar até o local. E todo o resto a gente cuida. A gente faz a triagem, vê se o material está certo, faz algum reparo se for necessário e leva até a instituição que está precisando. E é importante esse tema, né, Lívia, porque além dessa questão do doar, às vezes a gente se mobiliza tanto por alimentos, e aí você vai numa instituição, mas essa não é a demanda dessa instituição, né? Exatamente. Então é bacana conhecer projetos assim, né, Lívia? E é bom ver, né, Vinícius, que não tem desculpa, né, Bianca? Pode ser pela plataforma, virtualmente, ou também nos pontos de coleta, mas quem quer, quem tem esse movimento, tem aí opções. Às vezes não sabe mexer na internet, tem dúvidas, né? Exato. Tem aí opções para poder, enfim, né, destinar, fazer circular essas coisas que estão paradas, que não quer mais. Bianca, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que surgiu isso? Foi agora com o advento da pandemia? Ou vocês já vinham pensando nisso? Afinal de contas, as necessidades humanas, né, essa carência material e o movimento das instituições que trabalham com o público mais vulnerável sempre aconteceu, né? Mas como que veio, assim, o impulso para materializar essa plataforma? Muito legal, Lívia. Na verdade, o sonho já é um sonho antigo. Inclusive, quando a gente se reuniu no grupo para conversar a primeira vez, a gente viu que todo mundo já tinha essa vontade de começar um projeto nesse sentido. E o que faltava era exatamente o que você falou, um impulso para começar e para fazer acontecer. Eu mesma fui convidada para participar do grupo por um amigo em comum que eu tinha com o Lucas, que foi quem surgiu com a ideia de reunir essas pessoas para realmente conseguir colocar a ideia no papel e, mais importante, tirar do papel depois, né? Então, realmente colocar em prática e executar. Então, nós já tínhamos esse sonho antes e a gente teve isso, a junção de pessoas com o mesmo sonho de fazer o bem e de fazer acontecer. Então, a gente começou a conversar, foi por volta de abril, maio,
que esse grupo se juntou, a gente começou a fazer as primeiras reuniões, até para definir como que a gente ia colocar isso em prática. Se ia ser uma campanha, se ia ser um aplicativo, se ia ser uma plataforma, e a gente viu que o importante era a gente começar. Então, a gente começou agora a campanha com essa questão dos pontos de coleta e tudo, e com a plataforma. E a gente espera que isso vá se fortalecendo com o tempo também, e as pessoas passem a usar a plataforma cada vez mais organicamente. Então, para que no futuro, por exemplo, a nossa campanha agora vai até o dia 12 de dezembro, com esses pontos de coleta, no dia 13, se você tiver alguma coisa para doar em casa, você consegue entrar na plataforma e ver quem que precisa. Conversar com a gente, tirar dúvidas, se precisar de ajuda, mas consegue fazer essa destinação a qualquer momento também. A gente fala que não é algo que vai acabar no dia 12, vai, na verdade, começar ainda mais quando chegar ao final da campanha. E Bianca, dentro desse projeto, como é que faz para doar? Assim, tem esse posto de coleta física, mas o grande mote de vocês é a oportunidade do online, da facilidade de deixar e vocês passarem e recolher. Como é que funciona isso? A pessoa tem que cadastrar, ela direciona para onde vai, como é que funciona? Muito legal, Vinícius. Inclusive, a Lívia até falou antes de não ter desculpa, a pessoa não tem desculpa nenhuma porque ela pode doar o que ela quiser realmente. Então, na nossa plataforma, quando a pessoa acessa o site, ela consegue inclusive definir se ela vai querer doar um item, se ela vai querer doar dinheiro ou se ela vai querer doar até o trabalho dela, de alguma forma voluntária. Então, a gente traz realmente as 3 opções para a pessoa escolher o que funciona melhor para ela e o que ela consegue fazer naquele momento. Porque às vezes eu quero muito ajudar, mas eu não tenho nada em casa, não tenho dinheiro, eu consigo dar o meu trabalho. Ou às vezes eu não tenho coisa parada em casa, mas eu tenho dinheiro que eu posso investir. Então a gente traz as 3 opções no site. Logo que a pessoa entra lá, Vinícius, os dados são todos abertos. A gente acredita muito que a pessoa tem que ter acesso com poucos cliques. Então, se ela chegar lá e quiser doar direto sem nem contar pra gente, a gente possibilita isso. Mas caso ela queira e deseje acompanhar exatamente para onde o dinheiro dela, o recurso dela ou o trabalho dela vai ser direcionado, ela consegue se cadastrar na plataforma e recebe todos os detalhes de para onde foi cada doação. Mas isso também existe nas nossas redes sociais. Então, a pessoa, quando entra no Logística do Bem GO, a gente vai ter lá todos os check-ins e check-outs das doações que a gente recebeu para a pessoa conseguir acompanhar. A nossa questão realmente é o ponto da logística, é a facilidade. A gente quer que doar seja algo fácil e que a pessoa consiga fazer na hora de onde ela estiver. Estou passando pelo caminho, estou passando pelo Plaza Doro, já deixo lá minha doação. Esse é o ponto de coleta que fica lá na frente do supermercado. Então, a pessoa já consegue levar o item lá. Ou, às vezes, a pessoa quer doar um item que é muito grande. Ela consegue falar com a gente também e combinar da gente ir lá fazer a coleta do material. Quero doar um sofá, não tenho como levar até o Plaza Doro, ou até o Estação da Moda, ou até o Aldeia. Tudo isso lá no site é super tranquilo. Nossos contatos estão lá, a pessoa consegue falar direto com a gente pelo WhatsApp para conseguir resolver isso. A única questão que realmente tem que ter o cadastro, e é um pouquinho, a gente pede um pouco mais de dados, é na questão da doação em dinheiro. Mas é por conta da própria questão da plataforma de pagamento, para emitir o boleto ou o cartão de crédito, a gente precisa que a pessoa de fato esteja cadastrada. Mas as outras 2 opções de doar itens ou doar trabalho é realmente ter a boa vontade de querer fazer. Seja falando com a gente, seja não falando, cadastrando no site ou indo direto num ponto. Bianca, eu queria te fazer uma pergunta. A gente falamos, né? Você explicou muito bem, com muita clareza, todas essas possibilidades pela ótica do doador. E quem quer receber, quem quer se cadastrar para receber? Né? São instituições da sociedade civil, são pessoas também, indivíduos, comunidades que não estão institucionalizadas, que às vezes não têm um CNPJ. Como que vocês fazem essa ponte? Muito legal, Lívia. Qualquer organização consegue se cadastrar no site. Hoje precisa ser uma organização da sociedade civil. A gente não atende especificamente pessoas jurídicas ainda, porque a gente acredita que a organização consegue entender melhor as necessidades de cada pessoa e direcionar esses recursos da forma correta. Para receber materiais, qualquer organização, ela não precisa necessariamente ser formalizada e regulamentada. Na mesma página do site que o doador entra, a gente tem lá as organizações expostas e ela consegue lá entrar em cadastre aqui. E aí ela faz todo o cadastro da instituição, a gente pede alguns dados, algumas informações de como funciona para criar a página dela dentro da plataforma, então para ter apresentando qual é a organização, o que ela precisa e todos esses detalhes.
Já para doação em dinheiro, a gente precisa que ela seja regulamentada e tenha o CNPJ, porque a gente direciona para a conta específica da organização, para ter essa maior segurança. Entendi. Bianca, e vocês, eu queria saber uma história marcante do trabalho, do contato com as pessoas que vocês já tiveram, da doação, no relacionamento, né? Tem várias empresas apoiando o trabalho de vocês, mas antes eu queria entender o seguinte, recentemente a gente repercutiu aqui uma pesquisa que apontava que, por causa da pandemia, a maioria dos brasileiros, pelo menos os entrevistados, dizia que a solidariedade era um ponto em que ele percebia que tinha aflorado na vida. Essa pesquisa é real, é verdadeira? Vocês vivenciaram isso, esse aumento dessa procura? Existe uma mobilização maior das pessoas? Mesmo agora vocês lançando uma plataforma, mas antes na experiência de vocês? Ou isso ou essa pesquisa aponta muito mais uma boa resposta, uma boa imagem que o brasileiro quer ter? Ótima pergunta, Vinícius. Eu acho que eu estou até suspeita para falar, mas eu concordo totalmente com essa afirmação e com essa pesquisa. E todas as pessoas envolvidas no projeto também têm um histórico já de voluntariado, de distribuição de alimentos para pessoas em situação de rua, de ajuda em casas, em outras creches, abrigos. Então, todos nós temos esse histórico de estar trabalhando. São muitas histórias que a gente poderia contar. Eu vou contar uma história minha com a Grifa. Então, a Grifa é a plataforma que faz a captação financeira. Então, a parte de dinheiro é toda feita pela Grifa, que é onde a Logística do Bem está hospedado hoje. E a gente ajuda realmente organizações a conseguirem recursos para executar os projetos. E o que eu acho que é muito interessante é que muitas vezes a gente vê as organizações pedindo dinheiro, as pessoas indo atrás, faz uma doação, preciso de tanto para tal projeto. E às vezes a gente esquece o que tem por trás de toda essa história. Uma história bem recente, um projeto que a gente estava envolvido, que encerra inclusive esse sábado, foi um curso de empreendedorismo para mulheres. Então a gente conseguiu captar os recursos para viabilizar 2 turmas de empreendedorismo para mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade social, teriam a oportunidade de desenvolver algum negócio que elas gostassem, vender bolo de pote, vender roupas, artesanato. E a gente conseguiu, com os recursos da doação da plataforma, possibilitar a turma para essas 20 mulheres. Então, elas tiveram um curso de capacitação e elas vão receber também um capital semente de R$500 para conseguir colocar os projetos em prática. E eu acho que essa pergunta que você fez de pedir uma história é realmente o que compensa e o que faz acontecer. Um outro projeto recente que a gente estava também era de captação para organizações e empresas juniores, pelo Brasil todo esse projeto, a gente estava com vários estados trabalhando. Eles estavam buscando doações para conseguir dar consultoria gratuita para pequenos negócios que estavam passando necessidade agora na época de pandemia. Então, a gente fala muito de doar recursos, as organizações precisam de doação, mas o que acontece realmente é o que está lá na ponta. É onde que chega esse recurso, o que ele vira no final, que são realmente as vidas transformadas. Uma mulher que tem 3 crianças em casa, que mora sozinha e que vai conseguir ter a própria renda. Um pequeno negócio que vai conseguir ter uma consultoria para alavancar as vendas, mesmo durante o período de pandemia. Maravilhoso. E isso se torna o que mais vale no final, né? Muitas vezes não é o dinheiro, não é o objeto doado, não é a economia circular que vocês conseguem desenvolver, né, dentro desse processo da gente reaproveitar móveis, equipamentos que acabam ficando em desuso na nossa casa, mas que são as histórias que são mudadas a partir de atos teoricamente simples. Exatamente. Vinícius, é até engraçado você falar isso, você perguntou do bem-estar que a pessoa tem, né, da pessoa se sentir bem realmente realizada, de realizar uma ação. A gente teve uma reunião do Logística do Bem hoje pela manhã e a gente estava dividindo as tarefas, algumas últimas tarefas que precisam ser divididas ainda, de quem ia fazer cada coisa. E aí, na hora que a gente falou de levar os itens na organização, então de fazer a entrega realmente, todo mundo virou, eu quero levar, eu quero levar. E a gente fez realmente uma escala para todo mundo conseguir ter contato com as histórias. Então, para todo mundo conseguir ir lá na organização, conversar, entregar o material e ver o sorriso no rosto de quem vai receber. Muito bom. Você quer perguntar, Lívia? Bianca, eu queria perguntar para você
você comentou também que, além dos recursos materiais e financeiros, as pessoas podem se propor também com o seu trabalho voluntário pessoal, né? O seu engajamento pessoal em alguma frente dessas instituições cadastradas, né, lá na plataforma. Como é que é a procura, o movimento dessa questão, desse trabalho pessoal do voluntário? Tem tido muita procura, vocês direcionam e aí ele se passa a se relacionar direto com a instituição que vai recebê-lo? Como que, se vocês monitoram de alguma forma, como ocorre isso? Muito legal, Lívia. Tem duas possibilidades. A pessoa pode resolver doar o trabalho para o próprio Logística do Bem, então para ajudar nessa questão de triagem dos materiais, de reparo, do frete, ou ela pode ver alguma das organizações com que ela mais se identifica para realmente ter esse contato e, por exemplo, ajudar diretamente as crianças ou uma casa de idosos. Então, a gente tem as duas possibilidades na plataforma. Inclusive, hoje a gente estava conversando também de uma dentista que veio nos procurar, que ela quer disponibilizar alguns tratamentos gratuitos. Então, a gente ajudou ela a fazer esse direcionamento e vai ajudar a fazer o acompanhamento também para ver se os tratamentos estão sendo realizados. Então, as possibilidades existem e é por isso que eu digo que todo mundo consegue participar, porque eu tenho certeza que as pessoas conseguem encontrar alguma coisa com que elas se identificam. Eu me identifico com crianças, você consegue ir lá, a gente tem 2 creches cadastradas, você consegue se cadastrar para ajudar de alguma forma online nesse momento, né? Mas a estar com as crianças também. Casas de idosos, própria questão de prestar algum serviço, de prestar alguma consulta das pessoas da área médica, ou também, se não se identificar com nenhuma das instituições, de ajudar o próprio Logística do Bem, porque a gente precisa de muitos braços para fazer a logística dar certo. Ô, Bianca, a gente passaria aqui uma tarde inteira querendo ouvir as histórias, né, conhecendo um pouco do projeto, incentivando quem está nos assistindo, ouvindo e interagindo conosco pelo celular, pela rádio, pela televisão, enfim, incentivar que elas se engajem em ações, né, como essa. Mas, infelizmente, meu tempo tem muito e tem muita notícia boa para chegar ainda ao longo da nossa programação. Então, eu quero agradecer sua participação, por compartilhar essas experiências e que você possa fazer um convite, reforçar o convite para que as pessoas participem e para que as instituições te procurem também. Muito obrigada, Vinícius. Primeiro, falando com as instituições, eu tenho uma ONG também, eu sei o quanto é difícil conseguir captar recursos financeiros ou não, e inclusive recursos humanos. Aproveitem essa oportunidade, porque a gente está aqui para ajudar vocês. A gente está aqui para ouvir o que vocês precisam e ver a melhor forma que a gente consegue viabilizar para que esses recursos cheguem até você. Então, podem nos procurar, podem entrar lá no site, grifa.me, aí vocês já acessam o Logística do Bem e falam diretamente comigo. Então, podem ficar super tranquilos que eu estou aqui para ouvi-los e para ajudar da melhor forma. E para você, cidadão que está em casa, pessoa que quer ajudar, eu tenho certeza que você tem alguma coisa em casa que pode ajudar. Alguma comida que já está ali guardada há algum tempinho e você sabe que não vai comer, aquela roupa que você parou de usar por causa da pandemia, o brinquedo das crianças que elas não brincam mais, e que tem alguém do outro lado que está precisando disso e que está precisando disso para ficar mais feliz e para passar esse momento e os próximos melhor também. Então, podem nos procurar, podem acessar a plataforma ou ir direto na Estação da Moda, Plaza Douro e Aldeia do Vale para fazer a doação, que a gente vai fazer o máximo para que isso chegue na pessoa que realmente precisa e que vai ficar feliz com isso. E você vai conseguir acompanhar tudo depois também. Então, pelo site, pelas redes sociais, você vai conseguir acompanhar exatamente para onde a sua doação foi. E eu tenho certeza que isso vai te fazer muito bem também. Muito obrigado. Então, a gente acompanhou a entrevista com a Bianca Porto, ela que é empreendedora social. E eu até faço um convite para você que está nos acompanhando pelo YouTube, especialmente, ou pelo nosso WhatsApp, que você compartilhe, né, a sua experiência. Você é uma dessas pessoas que tem algo a doar, mas não doa por não saber quem precisa, não saber o que doar, enfim, tá aí acabou a sua desculpa, a sua justificativa. Então a gente conhecendo um pouco sobre esse projeto, a Logística do Bem aqui no Sagres, em Tom Maior. Eu agradeço a Bianca